E aí? Quantos de nós conseguimos comprar esse carro da mocinha ali feliz com a chave na mão, um carro do ano, um carro bem bonito? Quantos de nós temos essa família feliz às 6 da manhã, por exemplo, tomando café? A família feliz da margarina, dos comerciais de margarina, dos comerciais de suco, né? Uma família que muitas vezes está bastante distante da nossa realidade. Quantos de nós conseguimos fazer a viagem dos sonhos, dar a volta na Europa, por exemplo? Eu, por exemplo, quero fazer um mochilão pela Europa. Quantos de nós conseguimos ter esse emprego brilhante aos olhos da sociedade, que faz com que a gente se destaque no ambiente social? E quantos de nós conseguimos ter esse corpo aí da atriz global, né? Não adianta só a gente comprar os produtos que ela anuncia, porque a gente não vai conseguir necessariamente esse corpo, né? De repente você olha todo esse cenário que é colocado pra gente na sociedade contemporânea, vai refletir a sua vida e a sua vida parece isso aqui, ó. Uma tela muito sem graça, preta e branca, em que nada acontece, nada de grandioso acontece, o que dá uma sensação de que não se tem felicidade. Bom, o que isso tem a ver com o nosso Mais Hit de hoje, com a nossa discussão? E aí, para isso, eu vou colocar para você uma matéria que saiu no Globo esses dias. Pessoas depressivas com condutas de risco são 50% mais propensas ao suicídio, diz estudo. Eu quero só dar uma olhadinha nesse primeiro parágrafo, que foi um levantamento. É uma matéria de Londres. Pessoas deprimidas que apresentam um comportamento de risco, agitação e impulsividade têm pelo menos 50% mais riscos de tentar suicídio, segundo a Academia Europeia de Neuropsicofarmacologia. Pesquisadores mapearam padrões comportamentais capazes de preceder tentativas de suicídio e disseram que estratégias de prevenção se fazem urgentes. O que isso tem a ver com a nossa realidade atual, né? Antes de a gente discutir um pouco qual é o nosso tema de hoje efetivamente, acho que você já está percebendo, né, exatamente esse padrão comportamental de dar fim à sua vida tem bastante a ver com o mal que a gente tem vivido ultimamente, que é a questão da depressão. Eu vou te mostrar um outro link rapidamente, foi uma matéria do Estadão do ano passado, mas é interessante porque essa matéria traz um dado pra gente, que é: mortes por depressão crescem 705%. Essa matéria, especificamente, ela faz um levantamento sobre o Brasil, né? Em 16 anos, o número de casos no Brasil passou de 58 para 467, incluindo suicídios e óbitos decorrentes de problemas de saúde. E a matéria vai falar um pouco sobre esse comportamento, né, do brasileiro, esse novo mal, que também, mal do século, a gente pode dizer assim, que também atinge o Brasil, né, que também atinge o nosso país. A gente tem percebido ao longo dos últimos anos que bastante pessoas estão apresentando um quadro depressivo. E é importante a gente analisar, que é um pouco o que eu quero discutir com vocês, que um quadro depressivo não é um quadro de tristeza, não é uma frescura, é de fato um problema vivido por algumas pessoas em função de alguns aspectos que se fazem presentes na sociedade atual. Eu coloquei ali para você, para a gente pensar assim, a seguinte pergunta: eu sou, olhando exatamente o que é o homem na pós-modernidade, qual a nossa identidade na pós-modernidade. Se a gente olha para as características que se apresentam hoje na nossa sociedade, na sociedade atual, a gente percebe assim: caramba, eu sou o carro que eu posso comprar ou não, eu sou a viagem, eu sou o emprego, eu sou o corpo perfeito, eu faço parte de uma relação, por exemplo, amorosa perfeita. E aí a gente vai se dando conta que muitos de nós sequer conseguimos alcançar esses padrões de felicidade que nos são colocados. E por isso talvez a gente tenha, né, a gente viva hoje essa questão, não só no Brasil, mas no mundo também. Vou apresentar uma definição muito básica para vocês do que é a depressão. Eu acho que é interessante, a gente vai ler só esse primeiro parágrafo, é um site do Dr. Drauzio Varella, bastante conhecido, e ele diz o seguinte: depressão não é tristeza, é o ponto importante para a gente refletir. É uma doença que precisa de tratamento. Cerca de 18% das pessoas vão apresentar depressão em algum período da vida. Quando o quadro se instala, se não for tratado convenientemente, costuma levar a vários meses para desaparecer. E aí ele vai falar sobre
as recorrências, as reincidências, quando a pessoa tem depressão uma vez, ela pode vir a ter novamente. O ponto que eu queria chegar com vocês é um ponto que talvez seja próximo para vocês que estejam estudando biologia. A depressão é uma patologia que atinge mediadores bioquímicos envolvidos na condução dos estímulos através dos neurônios que possuem prolongamentos que não se tocam. Entre um e outro, há um espaço livre chamado sinapse, absolutamente fundamental para a troca de substâncias químicas, íons e correntes elétricas. Essas substâncias trocadas na transmissão do impulso entre os neurônios, ou os neurotransmissores, vão modular a passagem do estímulo representado por sinais elétricos. Na depressão, há um comprometimento dos neurotransmissores responsáveis pelo funcionamento normal do cérebro. Por que eu trouxe essa definição para vocês? O que isso indica? Não é só, a depressão não está só relacionada a um estado de ânimo. Há realmente uma reação química no organismo da pessoa e diante disso que acontece no organismo dela, é importante que se tenha sim tratamento. Não adianta só você de repente falar para uma pessoa que apresenta um quadro de depressão, levanta daí, para com isso, vamos viver e tudo mais. Não adianta só falar isso, uma vez que é uma patologia. E sendo uma patologia, ela precisa ser diagnosticada, é necessário que se procure o tratamento, que ela seja diagnosticada e, sendo necessário, de acordo com o que o psicólogo, junto, óbvio, a um psiquiatra disser, vai ser necessária a medicação. Bom, algumas causas, eu já meio que fiz uma introdução de como está a sociedade contemporânea e aí os médicos e psicólogos em vários artigos vêm falando sobre as causas para esse quadro hoje que vem aumentando de pessoas com depressão. As causas estão relacionadas ao estresse da vida pós-moderna, a correria do nosso dia a dia, a competitividade, principalmente no ambiente de trabalho e que muitas vezes começa até mesmo no ambiente escolar, a busca pela vida perfeita. Já teve um tema da UFRJ, inclusive, quando ela tinha o vestibular, que era o que há de errado nos padrões de felicidade da contemporaneidade. Ora, se é felicidade, o que pode ter de errado? Tem de errado exatamente o padrão praticamente inalcançável para grande parte da população, o que faz com que as pessoas se sintam angustiadas, se sintam tristes, enfim. E essa obrigação de felicidade, eu costumo falar assim, sabe aquela vida feliz no Facebook? Se você parar um dia para ficar olhando as páginas no Facebook das pessoas, você vai ficar triste, porque as pessoas fazem milhões de viagens, as pessoas têm muitas festas, as pessoas estão tão felizes que você fica se sentindo até um alien, Só eu que não tenho essa vida tão agitada, mas é claro que nem as pessoas têm essa vida tão agitada, Ali há uma necessidade até de legitimação, É necessário talvez que a gente legitime a nossa existência a partir das redes sociais, a partir daquilo que a gente demonstra para a sociedade, Enfim, é importante a gente também ficar atento, se você estiver fazendo uma prova do Enem, por exemplo, é necessário que você apresente as causas, e é necessário que você também pense, fale sobre os sintomas. Como é que a gente diferencia? O site fala, por exemplo, depressão não é tristeza. Então, há algumas diferenças importantes entre um quadro de tristeza, de repente um quadro de luto, alguém da família que morreu e a pessoa está vivendo um quadro de luto, há uma diferença entre a depressão. Os sintomas que a gente tem a ver com melancolia, falta de disposição, alteração do sono e do apetite, desesperança, tem a ver com pensamento negativo, uma sensação de que as coisas não vão melhorar, de que nada vai dar certo, enfim. É interessante que você pense nesses sintomas também para fazer uma prova caso o tema seja esse. Botei 2 observações ali para você. Uma observação é que as mulheres sofrem mais por causa da variação hormonal, as mulheres sofrem mais depressão. Já que a depressão é uma patologia e que mexe com o organismo das pessoas e provoca, de fato, uma variação hormonal, as mulheres, pela variação natural que nós temos, elas têm mais tendência a terem depressão. Tem a ver, inclusive, com, por exemplo, depressão pós-parto, Repara, a gente até quando fala... É claro, não é uma questão da depressão, mas a TPM na mulher, ela acontece muito por conta da variação hormonal, O nosso quadro de humor é alterado por conta dessa variação. Uma outra observação que eu coloquei aqui para você é que a venda de antidepressivos e ansiolíticos, remédios que reduzem a ansiedade, cresceu no Brasil 8,4% em 4 anos. Isso, inclusive, aparece em sites do governo, porque é uma questão de saúde pública isso, tá? Por isso que é importante a gente pensar, por isso que é importante, inclusive, a gente pensar em soluções que estejam relacionadas a uma ação governamental.
Os remédios, por exemplo, remédios como Lexotan e Rivotril, eles estão sendo mais vendidos até do que a aspirina e o paracetamol, por exemplo. E uma observação que a gente precisa fazer em relação a esse tema é o cuidado com a automedicação. Porque mesmo que de fato a pessoa necessite desse remédio, se por um tempo ela teve receitado esse remédio, ela tomou e melhorou, o seu quadro depressivo, né, seu quadro depressivo desapareceu, ela conseguiu ser tratada, num outro momento em que ela venha a ter novamente depressão, ela não pode por conta própria comprar o remédio, ela deve ir novamente ao psicólogo e aí ele vai ser encaminhado para o psiquiatra ou vai a um clínico geral para ser encaminhado para o psiquiatra, a fim de que seja receitado um novo remédio, ou mesmo que seja receitado o mesmo remédio, mas é importante que se tenha que não aconteça a automedicação bastante comum na sociedade brasileira. A gente tem muito esse costume, inclusive com os anti-inflamatórios, por exemplo. Né? Eu tive uma dor de dente há 3 meses e eu tomei um anti-inflamatório que deu certo, vou tomar de novo. Não, até porque aquele remédio pode nem fazer mais efeito no seu organismo. Eu trouxe para vocês um site que eu achei bem legal, tá correndo no Facebook essas tirinhas, para a gente poder pensar exatamente a relação com esses sintomas da depressão. O site é Tá e Daí, e aí a pessoa, né, coloca aqui, depressão e ansiedade desenhados para você entender. Vou descer aqui, olha só, eu tenho transtorno de ansiedade e depressão. Os desenhos são bastante lúdicos, mas é interessante para a gente pensar como é que a pessoa que está passando por essa situação se sente. E mesmo com a medicação, ainda há aqueles dias em que eu preciso me forçar para sair da cama, né? E parecem 2 pedras impedindo que a pessoa saia. Ou seja, isso significa que vai além da sua vontade, da sua força de vontade, né? Muitas vezes a família julga, a família até se afasta, a família não consegue acreditar que a pessoa não está conseguindo sair daquele quadro. E é importante a gente perceber que uma pessoa num quadro de depressão tem características que vão além e tem atitudes que vão além da sua própria vontade. E eu não consigo ter energia ou motivação para fazer qualquer coisa, mesmo que tente, olha lá. E minha mãe vai dizer coisas do tipo, mas você estava tão feliz e cheia de energia ontem, fez tanta coisa, me encolho toda só de pensar nela dizendo isso. E aí, de repente, é colocada uma culpa, inclusive, no indivíduo que está sofrendo de um quadro depressivo. Então, eu disse isso para ela. A depressão e a ansiedade são jogadoras de um time que joga contra mim. E o único objetivo delas é me colocar para baixo. Esmaga, pisa, chuta. Elas me deixam paranoica. Eu só vou falar isso rapidinho, não é nada não, mas tenho quase certeza que seus amigos falam mal de você pelas suas costas. Me fazem sentir inútil. Mas tudo bem, eles devem estar se divertindo muito mais sem você mesmo. E elas roubam toda a minha energia. Cara, eu tô surtando, e se ela contar para alguém sobre isso? Fica fria, eu também peguei a motivação dela. Mas às vezes elas resolvem sair de férias, estão levando coisas suficientes, você sabe como chegar lá? E aí ela mostra um quadrinho, né? O último quadrinho tem a ver com a disposição que de repente a pessoa que está passando por esse problema apresenta, que tem a ver também com a variação de humor. O que é interessante, por que eu trouxe isso para a gente pensar? Tem a ver também um pouco com as soluções que você vai apresentar numa prova de Enem, por exemplo, caso o tema esteja relacionado a esse mal da pós-modernidade. É importante que a família caminhe junto com essa pessoa que passa por essa situação, sem julgar, tentando encorajar, buscando o tratamento necessário, em vez de achar que, o site fala até sobre isso, não é mimimi, não é frescura, é de fato uma patologia e a pessoa precisa de ajuda. Se a gente for pensar em outros agentes, por exemplo, o que o governo poderia fazer? O governo, além de campanhas de conscientização para que a pessoa compreenda que está num quadro depressivo, para que a família também e as pessoas ao redor daquele indivíduo se conscientize, além das campanhas, né, de conscientização, o governo pode apresentar aí, ampliar a possibilidade de tratamento psicológico, por exemplo. As ONGs também podem atuar nesse sentido. É interessante vocês colocarem numa redação que as universidades, elas já dão tratamento psicológico, às vezes por taxas muito simbólicas, os alunos atendem, é tipo o escritório modelo na faculdade de Direito. Nas universidades, há estudantes de psicologia que atendem
pessoas que estejam necessitando. Talvez isso, se é um projeto que já existe, o que de repente é importante? Que haja aí uma divulgação desse projeto que já acontece. As escolas, no caso de crianças e adolescentes que também apresentam quadros de depressão, são responsáveis, inclusive, para tentar identificar esse comportamento diferenciado, chamar a família, orientar a família. A escola não pode fazer diagnóstico, mas a escola pode sim perceber alguma mudança no comportamento e dar a orientação junto à família, né? Não excluir ou até patologizar o caso numa tentativa de tentar reduzir o problema. A pessoa está assim, ela não quer, enfim. É interessante também a gente pensar aí, né, você tem governo, você tem mídia, a mídia também pode trabalhar com a ideia da conscientização, a família com apoio, como eu havia falado, e as empresas, a gente fala lá do GOMIF, né, governo, ONG, mídia, instituição de ensino, família e empresa. Olha só, uma vez que as pessoas estão sofrendo de depressão por conta do estresse, da competitividade, onde as empresas podem entrar aí? As empresas podem entrar proporcionando um ambiente de qualidade, né? Um ambiente de trabalho que dê qualidade de vida para os indivíduos, para que essa ansiedade, esse estresse, que é uma consequência quase que natural nos dias de hoje, eles sejam reduzidos, né? Uma vez que você consegue pelo menos ter um ambiente de trabalho que te proporcione qualidade de vida. Para fechar a nossa conversa, eu quero só mostrar para vocês um último link, que é um projeto bastante recente, tem rodado aí pelas redes, talvez você já tenha visto, saiu no Globo essa matéria em julho. Jovens tatuam ponto e vírgula para representar luta pela saúde mental. Projeto de prevenção ao suicídio surgiu a partir de um movimento nas redes sociais. É interessante porque esse ponto e vírgula, ele tem um valor bem grande. A matéria coloca ali, para além da indicação de uma pausa, o ponto e vírgula ganhou um valor simbólico para muitos jovens. A tatuagem da pontuação representa agora a luta pela saúde mental e a importância da prevenção do suicídio. O que esse projeto traz, né? Qual é a ideia do ponto e vírgula? O ponto e vírgula num texto, ele não vai dar uma pausa no texto, ele é uma pausa, ele não vai dar um ponto final, desculpa, ele não dá um ponto final do texto, ele é uma pausa mais longa, mas o texto tem continuidade. E aí o ponto e vírgula é exatamente essa analogia com a vida das pessoas que passaram pelo quadro de depressão, que sofrem com a depressão, né? O ponto e vírgula é exatamente isso, a possibilidade de não dar um ponto final na sua vida, mas de lutar contra esse mal e conseguir dar continuidade à sua história, dar continuidade à sua vida. E como eu havia já dito, né, no início, é importante que para a pessoa consiga fazer isso, é importante que haja uma sociedade que ajude a superar essa situação. E aí você pode, numa prova, por exemplo, de Enem, pensar nesses agentes transformadores, porque quando um indivíduo dentro de uma sociedade passa por um mal, e ainda mais quando muitos indivíduos estão passando por essa situação, vira um caso, sim, uma questão social, uma questão em que todos precisam se envolver e ter uma consciência de tentar mudar essa situação. Afinal, porque a sociedade ela vai se viabilizar quando todos nós, indivíduos da sociedade, nos sintamos partes dessa sociedade, né? E consigamos levar a nossa vida aí feliz, não necessariamente dentro dos padrões de vida, mas que nos são impostos, mas dentro das nossas possibilidades. É isso, galera. Até o nosso próximo vídeo.